Vamos ao tete-a-tete esperado. Atenção, Paraíba. Tete-a-tete. Tete-a-tete com a verdade. Falou, tá gravado. Tete-a-tete. Perguntas sem censuras. Respostas sem medo da verdade. Já está aqui com a gente ao vivo, pela TV, pelo rádio, pela internet, o candidato à presidência da República, o ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos. Boa tarde, Sérgio Moro. Tudo bem, boa tarde. Um grande prazer estar falando aqui na TV Miramar e no programa Arapuã Verdade. Aqui com o Gutenberg, Clilson e Luiz Torres. Olha, fico tentado a morar na Paraíba, porque é muito bonito. Olha aí, Fábio. Estive aqui em João Pessoa, fui ontem para Campina Grande, mas quero percorrer mais o estado. Não vai ser dessa vez, mas vou ter outras oportunidades. E é um estado muito bonito, né? A gente vê essas praias lindíssimas aqui em João Pessoa e na região. Dá para aproveitar, fiquei tentado. Uma pergunta curiosa para iniciar. O senhor tinha vindo aqui a Paraíba no Tribunal de Contas como ministro. O senhor veio como juiz federal alguma vez? Olha, a melhor oportunidade que eu tive aqui, no fundo, foi na minha lua de mel. Casei há 22 anos atrás, fiz uma viagem pelo Nordeste e tive aqui em João Pessoa. Não por muito tempo, mas estive por aqui. Depois, como juiz, acabei também retornando para um evento. Era um evento Suíça e Brasil, que foi organizado pelo Tribunal de Contas da Paraíba, no momento daquele calor da Lava Jato, que a gente precisava da cooperação dos suíços, porque muita gente que recebeu aqueles subornos deixava o dinheiro lá nas contas na Suíça, aqueles milhões de dólares. E tive aqui depois também como ministro da Justiça. Fui visitar a nova sede da Polícia Federal, conhecer a equipe da Polícia Federal que fez aquele trabalho magnífico da Operação Calvário. As relações diplomáticas do governo brasileiro atualmente, elas têm atrapalhado essas relações entre as forças e as autoridades internacionais no combate à corrupção, ao crime organizado, em tudo? Ou está limitado ali aquilo que você fala de enfraquecimento dessas forças apenas ao Brasil? Eu acho que o Brasil hoje está com uma imagem muito negativa no exterior por conta de um discurso equivocado do governo federal, especialmente do presidente da República. Nós não somos, nós não ignoramos a importância da preservação ambiental. Nós sabemos da relevância hoje da energia renovável. Nós precisamos caminhar para uma economia de baixo carbono. O governo tem um discurso no qual ele parece que os brasileiros querem destruir a floresta amazônica. Isso não é verdade. A gente quer desenvolvimento sustentável. E a gente sabe que consegue compatibilizar, por exemplo, a produção agrícola. O Brasil é um dos celeiros do mundo com a preservação ambiental. A gente pode ser a liderança do mundo. Ao contrário, a gente está como vilão. Parece aqueles filmes, que pintavam muitas vezes lá de Hollywood o nazista como o vilão, depois o soviético, depois o terrorista. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco o brasileiro está lá aparecendo com uma motosserra, como se fosse um destruidor irracional das florestas. Isso tem prejudicado a realização de qualquer acordo internacional pelo Brasil com outros países, inclusive comercial. No começo desse governo a gente teve o anúncio do acordo entre Mercosul e União Europeia e está parado lá na Europa e não vai andar durante esse governo, porque a imagem nossa do país, do governo lá fora é muito ruim. O senhor, como candidato, o senhor está no segundo turno, porque com tantos candidatos deveremos ter esse segundo turno. O senhor gostaria de enfrentar Lula ou Bolsonaro no segundo turno? Eu acho que é muito cedo pra gente saber. Eu acho melhor ganhar no primeiro turno. É Direto? Mais fácil. Não é sonhar demais, não? Não, eu tô brincando. Eu acho que nós estamos há 10 meses das eleições e a minha preocupação no momento é construir um projeto. Eu tenho chamado especialistas para fazer isso, mas eu quero principalmente ouvir os brasileiros, conversar com as pessoas. Ninguém melhor do que o brasileiro para dizer, olha, o que ele acha que não está funcionando, por exemplo, na escola pública do filho dele. Por que ele está insatisfeito? Está funcionando ou não está? Como é que ele não está conseguindo um emprego? O que tem gerado dificuldade para ele? Então a primeira preocupação é um projeto e se comunicar e falar com as pessoas. Acho que os resultados, eles vêm daí naturalmente. Então eu não tenho uma preferência por um ou outro. A minha preocupação é fazer o meu trabalho, é construir o meu projeto, falar com as pessoas. Mas o senhor vai enfrentar debate com os dois, né? Olha, seria ótimo até, Pelo menos alguém vai falar a verdade.
nesses debates, porque a gente sabe que essa eleição não é só sobre o futuro. O foco das pessoas é como é que a gente melhora a vida das pessoas. E isso é um debate importante. Mas vai ter também discussão sobre o passado, né? Porque o passado também, de certa maneira, ele revela a nossa credibilidade para construir esse futuro. O passado e o presente, infelizmente, do governo do PT e agora do governo atual não é muito bom. Ambos nos legaram recessão, desemprego, dificuldades. E o governo do PT, a gente conheceu aquela história da corrupção. Então discutir isso abertamente seria ótimo. A gente poder conversar francamente sobre essas situações. Bolsonaro entende pouco de economia e buscou o posto de Ipiranga. O senhor se acha qualificado para discutir a economia, para propor a economia do país, ou o senhor já tem nomes para agregar ao seu projeto? Olha, eu me considero uma pessoa com bastante estudo. Eu leio bastante. É claro que na minha carreira como juiz eu só me pronunciava sobre direito. Não cabia ficar me falando sobre outros assuntos. Depois, como ministro da Justiça, era sobre justiça, sobre criminalidade, como a gente reduz, como a gente combate o crime organizado, sobre corrupção. Hoje é um papel diferente. Qualquer pessoa que se coloque como pré-candidato à presidência tem que conhecer todos os assuntos, mas claro, vai chamar também os especialistas para fazer propostas aprofundadas. O que eu fiz? Eu chamei o Afonso Celso Pastore, que é um grande economista brasileiro, e ele está coordenando um grupo. Eu tenho participado dessas reuniões, são reuniões normalmente online, que a gente tem discutido, por exemplo, erradicação da pobreza, educação na primeira infância, política de saúde, infraestrutura, licitação e concessões. A gente sabe como esse tema é importante para o país, para a gente gerar emprego, para a gente conseguir avançar. Até aqui para Paraíba, eu sei que tem uma pretensão, tem uma aspiração já antiga da gente ter uma infraestrutura portuária compatível com a posição geográfica ao leste, favorável aqui da Paraíba. Ou seja, eu tenho me informado, tenho me preparado. Isso acho que é a tarefa de casa de qualquer um que aspira à presidência da República. Ministro, o senhor não acha que cometeu um grande erro, que o senhor todo dia durante a Lava Jato estava na rede de TV nacional, quase unanimidade, e o senhor aceitar ser ministro de Bolsonaro? O senhor não faz uma avaliação hoje de um erro que enfraqueceu a Lava Jato? Não, veja, a gente tem que voltar aos relógios. O senhor faria tudo outra vez? Eu tenho orgulho da Lava Jato, que a gente quebrou a impunidade da grande corrupção. Gente que roubava o país, seja empreiteira, seja político desonesto, que fazia isso e nunca sofria as consequências. Pela primeira vez foi julgada e foi punida. Não é uma questão de vingança, é uma questão de justiça. Isso foi uma mudança importante. O país só cresce se for um país que caminha do jeito certo, no qual, por exemplo, roubar é errado. Mas eu sabia que vinha uma reação contra a Lava Jato, porque esse sistema da impunidade, as pessoas que querem continuar roubando sem sofrer as consequências, são poderosas. E eu vi aquele convite do presidente como uma oportunidade de ir evitar esse retrocesso. E teria dado certo. Mas eu não tive o apoio do presidente. Quando eu não tive o apoio do presidente, aí fica impossível. Como é que um ministro da Justiça, que depende do presidente, vai conseguir fazer o seu trabalho sem ter o apoio dele? Então não me arrependo não. Foi uma escolha que eu fiz. Claro que é uma opção arriscada, que pode dar certo ou pode não dar certo, mas eu posso lhe assegurar que fui com as melhores das intenções. E outra coisa que eu me orgulho muito é ter deixado o governo. Por quê? Porque aquilo revela que eu não compactuo com coisa errada. Então, quando eu vi que o meu projeto tinha sido esvaziado, e não era meu projeto, é o projeto dos brasileiros, que querem um país honesto, que querem um país que funcione, que querem que quem cometeu o crime de corrupção seja punido, seja ele amigo, seja ele família do presidente, ou seja, qualquer pessoa que faz coisa errada tem que sofrer as consequências. Quando me foi colocado, você continua aqui como ministro, que tem prestígio, mas você precisa ser cúmplice de coisa errada, eu prefiro sair. Então eu me orgulho disso. Ao contrário de que muita gente pensa, não devia ter saído, não devia ter saído falando a verdade. Peraí, se a gente não puder nesse país falar a verdade publicamente sobre o que os nossos governantes fazem de errado, então eu quero ir para outro país, não quero ficar aqui. E
a minha saída foi exatamente isso. Tenho orgulho dela. Moro, eu queria lhe perguntar sobre uma frase aqui do seu livro, inclusive recomendo. Na página 230 você diz o seguinte, ao mencionar aí a proximidade do presidente Jair Bolsonaro ao Centrão, abre aspas, retomou-se assim no Brasil o círculo vicioso que possivelmente nos levará a novos escândalos criminais e a progressiva perda de governabilidade. Quando você diz isso aqui em relação a essa postura do presidente Jair Bolsonaro, é a sua veia de candidato a presidente da República, de político que está dizendo isso aqui, ou é a sua experiência, o seu olhar de juiz ao falar sobre uma possibilidade de se retomar no Brasil, no governo Jair Bolsonaro, em função dessa postura, um mensalão, um petrolão, enfim. Deixa eu fazer propaganda do livro, né? Esse livro eu escrevi até antes de me lançar nesse projeto. É uma coisa independente que eu queria contar a história como aconteceu, os fatos como aconteceram. Tem aquela frase famosa, as pessoas têm direito à sua opinião, mas os fatos são os fatos. Os fatos não mudam. Então eu quis relatar a minha experiência na justiça como juiz. Tive casos relevantes mesmo fora da Lava Jato, casos até envolvendo grandes traficantes de drogas. E abordei meu período ali dentro do governo. E tudo que eu coloquei ali é o que eu penso, o que eu acredito. Não teve um propósito ali de influenciar de qualquer maneira esse outro projeto. E o que eu acredito? A gente ouve muito no Brasil, para governar, para ter governabilidade, você precisa assumir alguns compromissos. Não republicanos. Exatamente. Esses compromissos a pessoa não fala não republicano, mas coloca meio entre aspas ali, sugerindo coisa errada. Se a gente partir do pressuposto que não pode ter político honesto, que não pode construir boa política com honestidade no Brasil, aí então não sei onde a gente vai chegar. Eu acredito exatamente o contrário. Mas a gente tem gente boa na política. Mas no governo hoje, Bolsonaro, você acha que quando você bota aqui retomou-se assim o círculo vicioso, embora você use a expressão possivelmente, nos levará a novos escândalos criminais. Você tem essa tendência hoje no governo Bolsonaro? Eu tenho certeza, porque veja, o que a gente viu no governo do PT, mensalão, tá? E depois petrolão, que era uma aliança espúria, né, do PT para obter a governabilidade. E o governo atual começou dizendo que ia fortalecer o combate à corrupção e está fazendo tudo ao contrário. Enfraqueceu o combate à corrupção, está fazendo alianças com, infelizmente, políticos de passado questionável, e a gente vai pensar o quê? Não, mudou tudo. Agora não vai acontecer mais. A gente está repetindo a mesma história. Quando a gente tem, por exemplo, esse tal do orçamento secreto, que é a utilização de verba pública sem transparência, sem controle, a gente está gerando oportunidade para muita coisa errada. O que a gente não está vendo hoje no momento. Mas veja, o próprio mensalão demorou para ser descoberto. O saque à Petrobras começou em 2004. Tá? Foi por 10 anos que a política do PT permitiu que a Petrobras fosse roubada dia após dia, gerando aquelas fortunas em contas da Suíça, ou aquelas eleições irrigadas com dinheiro vindo de corrupção. Tá? Levou para ser descoberto esse esquema 10 anos, lá pela Lava Jato. Eu tenho certeza, né, que, infelizmente, o governo abandonou a política de fortalecimento do combate à corrupção e que tem muita coisa errada acontecendo por aí. O vereador Alisson, lá de Cajazeira, manda a seguinte pergunta: o senhor tem remorso de ter acabado com as grandes construtoras do país e gerado quase 6 milhões de desemprego? Não era para punir os donos e salvar as empresas? É o Alisson, lá de Cajazeiras. Vereador, aí tem uma questão muito clara, assim, quem prejudicou as empresas foram as pessoas, né, o governo do PT, que permitiu esses esquemas de corrupção. Não existe nenhum país do mundo, tá, que prosperou apostando na corrupção. Se a gente for pegar os países mais desenvolvidos do mundo, de maior desenvolvimento humano, que a gente chama do IDH, e comparar com a lista dos países tidos como menos corruptos da Transparência Internacional, a gente vai ver que os menos corruptos são os mais prósperos, enquanto que aqueles mais corruptos, a economia está em frangalhos. Então, quem gerou dificuldade para essas empresas, quem gerou a grande recessão de 2014 e 2016, foi o PT, foi o governo do PT. Então não existe isso
de você ter um país desonesto, não existe isso de você permitir corrupção e você prosperar. É a gente ter uma lógica também de empresa, uma empresa privada. Se o dono permitir que todo mundo fique lá roubando, que todo mundo fique trapaceando, enganando seus clientes, roubando o dinheiro do caixa da empresa, a empresa vai quebrar. E é isso que o PT fez com o país. Quem combateu a corrupção é quem impediu que o país quebrasse ainda mais. Veja, a Petrobras, vereador Alisson, estava sendo saqueada. E a Petrobras é uma empresa de petróleo, ou seja, você está sentado em ouro. Ouro negro, mas é ouro. E mesmo assim quase quebraram ela. Vamos voltar aos relógios lá 2015, né, que ela estava por aqui, por quebrar. E por quê? Por causa de corrupção. Por causa de decisão econômica errada, muitas vezes gerada pela corrupção. Então, assim, no fundo, a Lava Jato salvou a Petrobras e favoreceu a melhoria da economia do Brasil. Essa é a grande verdade. Né? Eu às vezes uso uma frase brincando, olha, o policial que descobre o cadáver não é responsável pelo assassinato, e sim o criminoso. São 12 horas e 39 minutos para quem está ligando o rádio, a televisão. O Arapuã Verdade de hoje está entrevistando o presidenciável ex-juiz Sérgio Moro, que está aqui no estúdio ao vivo. A gente está falando para TV, para rádio, para internet, para toda a Paraíba. O jovem que vai ter o primeiro voto agora, e se lhe encontrar na rua de João Pessoa ou do Brasil e perguntar: Sérgio Moro, o senhor me diria que Lula é inocente ou é culpado? Tá livre de tudo o ex-presidente Lula pelas decisões do Supremo? O jovem, eu gostaria de discutir com ele sobre o futuro, sobre a gente vai caminhar para um mundo cada vez mais digital, de economia digital, de trabalho digital, economia verde também. A gente tem que preparar o jovem para esse futuro. Em relação a esse passado, o que eu diria? É inegável, tá, que a Petrobras foi saqueada, que a gente teve os maiores escândalos de corrupção durante o governo do PT, durante o governo do Lula. E houve um processo no qual o presidente foi condenado, eu até proferi uma sentença. Tá? Teve um outro processo no qual ele foi condenado por corrupção por uma juíza. E essas decisões foram mantidas pelo Tribunal de Porto Alegre e depois foram mantidas pelo STJ. Anos depois, você tem uma decisão do Supremo, parte do Supremo, que anula as condenações, mas ninguém diz que o presidente é inocente. Porque ninguém tem coragem de dizer isso. Porque a gente sabe o que aconteceu com a Petrobras, a gente sabe o que aconteceu durante o governo do PT. O que eles fizeram foi, teve um problema formal no processo, não devia ter sido julgado em Curitiba, tinha que ter sido julgado em Brasília. Esse foi um baita erro judiciário. E essa história que o presidente foi perseguido, não foi perseguido por ninguém. Tanto que eu proferi uma sentença, mas a minha sentença foi confirmada por 3 magistrados lá de Porto Alegre, depois por mais 5 magistrados de Brasília. O que houve ali é aquela velha história. Se você é poderoso o suficiente, é difícil que a lei pegue você e te puna quando você fez coisa errada. É um país diferente que a gente tem que construir. É um país no qual vale a pena ser honesto. É um país no qual você chega lá pro seu filho e você pode dizer: filho, roubar é errado. Se você fizer isso, você vai ter as consequências. É esse país que a gente quer construir pro jovem. Porque o jovem sabe que esse tipo de país pode dar certo. E naquele país que, infelizmente, muita gente quer levar vantagem em tudo, que é o país do jeitinho, mas não no jeito positivo da criatividade brasileira, mas é o país do jeitinho, que todo mundo quer levar vantagem, a gente sabe que esse país não dá certo, que nos levou nessa situação de hoje, de estagnação econômica, ou nos levou na recessão durante o governo do PT. Moro, se você fosse presidente da República hoje, o ministro Marcelo Queiroga seria o seu ministro da Saúde? E por falar em jovens, em futuro do Brasil, você tem 2 filhos, eu não sei se eles estão na faixa etária, na idade de 5 a 12 anos, mas você os levaria para se vacinar contra a Covid? Certamente, eu acho que essa política... Não, eu respeito muito as pessoas, não quero tratar pelo lado pessoal, mas jamais, né, o Marcelo Queiroga seria ministro da Saúde numa eventual gestão minha. Por quê? Olha, ele pode ser qualificado, né, mas assim, essa decisão de retardar a vacinação das crianças,
eu acho muito grave, tá? Eu acredito na vacina da Covid, eu tomei, inclusive já as 3 doses, meus familiares todos, esperou evidentemente o momento que poderia ter essa vacina. Se eu tivesse um filho de 5 a 12 anos, eu ia ficar revoltado com o governo, porque eu queria ter a decisão de levar ou não levar meu filho a tomar vacina. Até respeito o pai que não queira levar o seu filho vacinar, mas não pode ser uma decisão do governo, tem que ser uma decisão dos pais. A partir do momento que você teve uma posição da ciência, com base em dados, de que a vacinação, tá, para crianças de 5 a 12 anos compensava, os benefícios eram maiores que os riscos, tá? Que essa vacina poderia evitar mortes. Teve um menino lá que morreu na minha terra, Maringá, tá? Na verdade ele é de Astorga, mas ele foi contaminado pela Covid, foi levado para um hospital lá em Maringá e faleceu por conta da Covid. Poderia ter a vida salva se tivesse tomado uma vacina a tempo. Eu, se fosse um pai com 5 a 12 anos, eu ficaria revoltado. E por que o ministro fez isso? Para atender um capricho do presidente. Então, assim, ao invés de ele tomar a decisão correta, de cumprir a sua função, eu saí do governo por conta disso. Eu não estou lá para servir o presidente, eu estou lá para servir o meu país. Está acima. O interesse das pessoas está acima do interesse do presidente. Como fez o Mandetta quando saiu, como fez o Nelson Taik quando saiu. Você às vezes tem que tomar decisões difíceis, ainda que isso significa dizer não ao presidente. E o ministro não fez isso. Ele não agiu da forma correta com os brasileiros, né? Infelizmente, eu não quero tratar nada disso de maneira pessoal, mas foi uma política errada do governo. Agora, felizmente, né, estão liberando a vacinação. Cabe aos pais decidirem. Ô Moro, em que momento você entendeu de ir para a vida pública para disputar voto? Ou seja, era juiz, já sonhava com isso? Era ministro, sonhou com isso? Em que momento surgiu essa necessidade? Surgiu em outubro de 2021, tá? Eu, na verdade, nunca pensei nisso enquanto eu era juiz, eu tinha meu trabalho. Para abandonar a carreira de juiz foi uma decisão muito difícil. Eu tinha 22 anos de juiz, treinado para isso, era o que eu sabia fazer, mas eu vi uma oportunidade de construir um Brasil melhor, aceitando o convite do presidente para ir para Brasília. Até falava brincando muitas vezes, olha, a luta contra a corrupção começa em Curitiba, mas tem que terminar em Brasília, a gente tem que consolidar esses avanços. Claro que tinha muitas outras coisas para fazer como ministro da Justiça, mas o principal motivo era esse. Acabei tomando essa decisão. Sair do governo também foi uma decisão difícil. Como eu disse, eu me orgulho dela, mas foi uma decisão que tinha que ser tomada. E tinha que ser tomada saindo dizendo a verdade. Não sou aqui pessoa de ficar escondendo os fatos, né, e mentindo para favorecer qualquer pessoa. Quando eu saí, eu fui para o setor privado, estava inclusive trabalhando no exterior, mas eu via aqui as pessoas desapontadas, as pessoas pensando que essa polarização é inevitável, que a gente tem que tratar quem pensa diferente da gente como inimigo, que é algo profundamente errado. A gente perdeu a nossa capacidade de diálogo, de discutir racionalmente todos os nossos problemas. E, no entanto, ano passado eu fiquei esperando para ver se algum potencial candidato aparecia que pudesse romper essa polarização, mas ninguém apareceu. E eu tinha um convite de vir para a política. Muita gente me dizia e diz ainda que eu posso romper essa polarização, que a gente pode discutir o país de uma maneira racional. Você consegue juntar, você consegue juntar os outros nomes? Dória, Ciro, enfim, os outros nomes que estão na disputa? Eu tenho conversado com muita gente, tá? Inclusive com esses potenciais candidatos, né? com o Dória, com o Eduardo Leite, quando ele é um potencial candidato. Eu acho que a gente precisa vencer a polarização, isso é importante. No que eu vejo hoje, porém, o meu projeto, né, o projeto que eu estou liderando, não é meu, na verdade, mas é o projeto que eu estou liderando, é o projeto que tem melhores chances de romper a polarização, para a gente discutir o país de uma maneira racional, sem ficar nessas briguinhas idiotas polarizadas. Então, hoje eu vejo essa possibilidade, mas se você atrair aliados, claro que é importante, a política é a arte do diálogo.
Em todas as pesquisas divulgadas até agora, o senhor aparece com alto índice de rejeição e aparece num teto que ultimamente tem parado, o que faz divulgar em notas já dizendo que o senhor pode desistir e sair candidato ao Senado. Que compromisso o senhor diz aos paraibanos? O senhor é candidato a presidente ou pode desistir para ser senador pela República de Curitiba? Olha, eu sou pré-candidato, né? A gente não está no período eleitoral. Então Pré-candidato. Pré-candidato a Isso. presidente da Da República, República. e não da de Curitiba. Não, mas senador o senhor não quer dizer Não existe essa possibilidade. O que existe Possibilidade. aqui, a gente espalhando isso, porque as pessoas têm medo. Tá? Tem muita gente que quer o quê? Eu quero viver como eu estou hoje, num país que não funciona, e por outro lado, gente que ganha com isso. A gente não é atrasado por acaso. Tem gente que ganha com atraso. Tem gente, por exemplo, que não quer que o Brasil funcione. Tem gente que quer manter as pessoas na pobreza. Tem gente que quer continuar roubando sem sofrer as consequências dos seus atos. Então tem muita gente que espalha que eu iria desistir para ser candidato a senador ou coisa parecida. Jamais. Tem aquela expressão, né, que a gente utiliza: esse navio já zarpou, né? E é o navio que está andando mais rápido dessas alternativas para romper a polarização. A gente tem que fugir desses extremos. Não são bons para o país. Senão a gente vai entrar naquele ciclo vicioso, né? E depois mais 4 anos provavelmente vai vir alguém pior. Eu até falo brincando, olha, o governo atual do Bolsonaro é tão ruim que conseguiu ressuscitar o Lula. Se ficar mais 4 anos, não sei, deve ir Átila o Uno. E do outro lado, né, se for eleito o anterior presidente, a gente já sabe o que tem aí. É modelo de corrupção e a recessão que o PT causou lá em 2014, 2016. O que vai vir daí em 2026? Alguém mais radical que o atual presidente? A gente tem que acabar com isso agora. Essa é a nossa janela de oportunidade Ô, ministro, para ter um governo normal. o senhor conviveu com os filhos de Bolsonaro, né? Em certo tempo. O senhor não teme eles durante a campanha? Porque agora mesmo o Carlos Bolsonaro chamou o senhor de fofoqueiro, que era de um grupinho, briga muito com Julian Leme. O senhor não teme eles durante a campanha, não? Eles sabem muito? Olha, eu fui juiz por 22 anos, tá? Eu lidei com crime organizado. Eu tive processo contra Fernandinho Beiramar e a quadrilha dele. Teve até um líder do cartel de Juárez, que é a maior organização criminosa do México, que teve lá em Curitiba. O pessoal foi processado. Então, assim, eu tenho uma vida, né, em que ali me envolvi em situações de risco frequentemente e cumpri o meu dever. Como ministro, não houve Ministério da Justiça que combateu mais rigorosamente o crime organizado. Aquele pessoal do PCC, aquelas lideranças que cometeram aqueles atos terroristas em 2006, tá? Que não aconteceu nada com eles. Eles não queriam ser transferidos para presídios federais, cometeram aqueles atos e acabaram ficando lá em São Paulo. A primeira coisa que a gente fez quando assumiu o Ministério da Justiça foi transferir eles para presídios federais, isolar. Aquilo que acontecia no passado, dessas organizações criminosas saírem por aí aterrorizando as pessoas, queimando ônibus, cometendo atentado terrorista. Isso acabou. A última vez que isso aconteceu foi em janeiro de 2019 no Ceará e a gente combateu isso. Claro que o crime organizado ainda é perigoso, claro que ele é um problema, mas a gente enfrentou com muito rigor. Se eu fiz tudo isso, vou ter medo de família, de Bolsonaro, né? Olha, para mim essas pessoas são irrelevantes, né? Totalmente irrelevantes. A gente tem que discutir o país com seriedade, tá? E eu tenho aliados, eu tenho muita gente que apoia. Foi mencionado aqui o deputado Julian, está nos ajudando aqui na Paraíba. É um parlamentar que poderia estar lá junto do poder, né, com todas as benesses que o poder envolve, mas rompeu com a família, rompeu lá com o presidente, quando viu que tinha coisa errada. Que repete a história de muita gente que foi abandonando esse governo quando foi percebendo que o governo defendia a coisa errada. E a gente tem medo desse pessoal? Jamais, né? Olha, quando eu saí do governo, eu já deixei muito clara a minha posição do que eu penso em relação a esse atual governo. Eu não tenho medo de ninguém, não. Agora, ministro, o senhor naturalmente é atacado pelos bolsonaristas, pela base do Bolsonaro, é atacado
pelos lulistas e petistas e naturalmente já começa a ser questionado aí por algumas ações, como é o caso do seu trabalho de consultoria na empresa que presta consultoria lá a empresas envolvidas aí na Lava Jato. O senhor está pronto para passar a campanha todinha dizendo por que é que condenou Lula, por que é que entrou no governo Bolsonaro e acusações diretamente da sua postura e a sua conduta profissional, de trabalho, envolvimento com empresas aí que estão na Lava Jato? Não, peraí. Então vamos fazer uma correção. Eu nunca prestei nenhum trabalho para empresa envolvida na Lava Jato. Faz consultoria ao Odebrecht? Não, de forma nenhuma. Então esclareça essa acusação agora. Tá, então vamos esclarecer a acusação. O que acontece é o seguinte: eu tenho um passado de combate à corrupção, de combate ao crime. Cumpri o meu dever. Depois, como ministro, a mesma coisa. Cumpri o meu dever, assumi posições arriscadas. E fiz o que era certo quando eu deixei o governo. Porque eu não vou ficar no governo como cúmplice de coisa errada. Certo? Como não tem nada o que dizer, o pessoal fica inventando história, inventando fake news. Às vezes até com bobagem. O problema do Moro é que a voz dele não é bonita. Não, pelo amor de Deus, né? Então, essa é a questão, essa é a dificuldade. Vamos olhar o que tem Bolsonaro e o que tem Lula. A mesma coisa. Ficam lá criticando, eventualmente, alguma coisa da Lava Jato e se esquecem todo aquele gigantesco esquema de corrupção. Né? Quem tem que responder alguma coisa naquele período é o PT, é o Lula. Ele tem que explicar, afinal de contas. Ele não sabia de nada, ele não viu nada, aquilo não aconteceu, foi uma teoria da geração espontânea. Do outro lado, saí do ministério. Eu não enriqueci como juiz, eu não enriqueci como ministro, precisava sustentar minha família e fui trabalhar numa consultoria internacional. Fui trabalhar nos Estados Unidos, tá? O que o meu contrato dizia, e eu pedi para colocar isso no meu contrato: não prestaria serviço para empresas envolvidas na Lava Jato. E não prestei jamais. E sabe o que eu fui fazer no setor privado? Fui trabalhar em compliance anticorrupção, investigação corporativa contra a corrupção, due diligence anticorrupção. Ou seja, eu fui ajudar as empresas a construir políticas para prevenir o envolvimento delas em corrupção. Isso está no site do anúncio dos meus trabalhos. E você pode falar com todo mundo que eu trabalhei, prestei serviço, empresas internacionais e brasileiras. O que era meu trabalho? Era exatamente orientar para não praticar corrupção e como você fazer isso. Jamais trabalhei para o Odebrecht, tá? Jamais prestei qualquer consultoria sequer indiretamente. Essa empresa é como se fosse uma Ernest Young. Nem é empresa de advocacia. Ou seja, essa empresa não defende ninguém. O senhor se refere a Alvarez e Bassal? Exatamente, é uma empresa de consultoria, não é de advocacia. Então, mas sequer ela não presta serviço de recuperação judicial a empresas da Odebrecht, não? Veja, ela foi nomeada por um juiz antes de eu entrar, tá? Para atuar na recuperação judicial de créditos. Isso. O que está fazendo essa empresa, na verdade? Ela está atendendo um pedido do juiz para organizar um plano para que as dívidas da Odebrecht sejam pagas. Ou seja, ela está mais atendendo os credores do que propriamente a Odebrecht. Mas esse é um setor da empresa que não tinha nada a ver comigo. Eu nunca trabalhei nessa área. Agora, é como você pegar uma empresa lá, tipo Ernest Young, Deloitte, e dizer, ela, dentre lá os milhares de clientes, que você vai trabalhar para uma empresa dessa, você é empregado de uma empresa dessa, e de repente você então presta serviço para todo mundo que essa empresa tem relação. Não é isso que acontece. Eu jamais prestei serviço, e meu contrato, inclusive, previa isso, a meu pedido, que eu jamais prestaria serviço para uma empresa envolvida na Lava Jato. Então isso é mentira. Hoje o senhor vive de quê? Só emendando esse assunto, o senhor vive de quê hoje, então? Olha, eu tive... O senhor era juiz, não tem salário de juiz? Sim, eu tive que abdicar, né, do setor privado, porque esse projeto, evidentemente, envolve trabalho integral, tá? E hoje estou sendo remunerado pelo partido. Como vários outros também são remunerados. E a minha remuneração é a mais baixa, tá? Desses candidatos a pré-candidatos a presidente. O senhor ganha quanto? O senhor pode revelar? Líquido. Sim. Líquido eu recebo cerca de 15 mil. 15 mil reais. Felipe, é você, Felipe. Ministro, boa tarde. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, como o senhor avalia as decisões que foram tomadas e que anularam casos de corrupção, inclusive que o senhor tomou essas decisões lá atrás em relação à Lava Jato, e que critérios o senhor adotaria para a escolha de ministros em um futuro governo Sérgio Moro? Olha, a primeira questão é um baita erro judiciário. Eu respeito muito o Supremo.
Eu acho que tem bons ministros. Temos lá o ministro Luiz Fux, presidente do tribunal, que é uma pessoa que inclusive vota vencido nessas decisões de anulação. E foi um baita erro judiciário. Porque o que é importante? A gente vê a justiça. E ter o recado assim, quem cometeu um crime de corrupção tem que ser punido. Não pode lá anular um processo, anos depois, revertendo jurisprudência. Parte dessas decisões é dizer lá que quem tinha que julgar era a Justiça Eleitoral e não a Justiça Federal. Porque se alega em algum momento que parte do dinheiro foi para as eleições. Então ninguém está dizendo que é inocente ali. Estão anulando às vezes decisões até, e não minhas. Decisão foi confirmada pelo Tribunal em Porto Alegre. Decisão foi confirmada pelo STJ. E aí as pessoas ficam impunes. O que é isso? Na minha opinião, é aquela velha história que a gente precisa mudar, que se você comete um crime, a lei está acima de você. Se você for rico, se você for poderoso, ainda assim você tem que responder pelas consequências dos seus atos. Ou seja, se você roubou o povo, se você roubou a Petrobras, você tem que ser punido. A lei tem que valer para todos. É assim que você constrói uma democracia, uma instituição. Dito isso, tá? Eu sempre fui uma pessoa que entende que a gente tem que fortalecer as instituições e não destruí-las. Vamos ver o que não está funcionando e vamos reformar. Nós precisamos, por exemplo, e eu sou o único que se compromete com isso, acabar com o foro privilegiado, tá? Que tem servido como blindagem de coisa errada, de autoridade, de político que faz coisa errada, e acaba sendo beneficiado porque você tem um processo que não funciona, porque as pessoas respondem diretamente lá no Supremo, depende da boa vontade do Procurador-Geral da República. Esse sistema é errado. É dizer pura e simplesmente que o político é melhor que o cidadão. E a gente sabe que não é verdade. Todos têm que ser tratados iguais. Então uma das propostas é acabar com o foro privilegiado para todo mundo, inclusive para o presidente da República. Outra proposta, vamos voltar até aquela execução em segunda instância. Não pode ter um processo que nunca acaba. Não pode ser um processo que nunca termina. Precisa ter um processo eficiente. Se a pessoa é para ser absolvida, porque é inocente, que assim seja. Se a pessoa é culpada, ela tem que ser condenada e tem que cumprir a pena. Se for prisão, faz parte da lei. A gente não pode progredir como país se a gente não tiver um compromisso com a lei. Que a lei deve se valer para todos. E uma outra proposta é a criação de uma Corte Nacional Anticorrupção, que eu acho bastante relevante. Tem modelos interessantes que foram adotados por alguns países, inclusive recomendados por organizações internacionais. Se a gente vê que o nosso sistema não está funcionando, vamos fazer uma reforma, vamos mudar isso. Moro, uma curiosidade muito forte. De 89 para cá, como eleitor, você já votou no PT alguma vez? Até lá no Paraná mesmo. Você já votou no PT? Você votou em algum candidato do PT de 89 para cá? De 89 para cá? Olha... Sua primeira eleição foi em 92 ou foi em 94? Como eleitor? Eu comecei a votar, foi aquela primeira eleição presidencial 94. que a gente teve... Collor. Não, do Não, Collor. 89. Votou no Collor? Não, de 89 pra cá. Votou em alguém do PT? Votou... Olha, eu prefiro dizer que o voto aí é secreto, né? A gente faz escolhas e muitas vezes a gente se arrepende de várias das nossas escolhas. Então responde, você se arrependeu? Ah? Se arrependeu? Sim, eu acho, olha... o que eu acho pro PT, pra falar bem sinceramente? É um partido que a gente tem até que... Todo mundo, a gente tem que respeitar, tá? Mas o PT não vai conseguir seguir adiante enquanto ele adotar essa postura negacionista da história. O que você faz, um partido faz, quando é surpreendido em casos de corrupção? E teve exemplos do mundo inteiro. Teve o caso lá dos republicanos, no Watergate, do caso Nixon. O que você faz? Você varre para debaixo do tapete? Ou você assume a responsabilidade de que tem gente dentro do partido que fez coisa errada? Você admite isso, expulsa essas pessoas e a vida segue adiante. É importante a gente ter um partido de esquerda no Brasil, mas como é que a gente vai ter um partido de esquerda que quer negar a história e quer negar que teve envolvimento em corrupção? Os casos estão comprovados. Gente até do próprio partido que confessou. E a gente viu tudo aquilo acontecer. E não foi só o Petrolão, o Mensalão. O que o ministro Joaquim Barbosa disse? Um esquema de suborno de parlamentares para apoio político ao governo federal do PT.
do então presidente Lula. Como é que você vai simplesmente dizer, não, nada disso aconteceu, foi uma fantasia de todo mundo? A gente sabe que isso aconteceu. O PT pode superar isso. O primeiro passo é reconhecer a responsabilidade. O partido tem que ser maior do que isso. Infelizmente não está sendo. Ô Moro, o senhor grampeou o ex-presidente Lula e também grampeou Dilma. Dizem que o senhor liberou para a Globo aquela gravação daquele momento delicado que ali balizou o resultado da eleição. O senhor cometeu esse ato falho? O senhor se arrepende do que fez? Não, eu tenho total orgulho do que eu fiz na Lava Jato. Jamais me arrependi. Na verdade, o que a gente fazia? Os processos na Lava Jato, a gente mantinha o sigilo enquanto era necessário para a investigação. Depois que não era necessário, a gente tornava público. O processo tem que ser público, tem que ser aberto. Não cabe à justiça ficar escondendo segredos sombrios dos seus governantes. O que você tinha ali era um diálogo profundamente errado. Não é? O que aquele diálogo sugeria é que o ex-presidente estava sendo nomeado ministro para escapar da justiça, para escapar da sua responsabilidade. Eu vou ficar escondendo isso? O que eu fiz? Eu tomei uma decisão tornando o processo público. E a partir do processo tornado público, todo mundo, não era Globo, todo mundo, todo cidadão tinha acesso àquele conteúdo do processo. Ou seja, o que é o problema? Vamos falar a verdade aqui. Qual que é o problema? É tornar público o fato ou o próprio fato? O próprio fato. As pessoas que cometerem qualquer delito que estão sendo investigadas, elas têm que deixar o processo correr, tem que ter a responsabilidade apurada e sofrer as consequências. Mas um juiz não tem que ser isento? Mas a isento, totalmente isento? Porque ali pareceu que o senhor favoreceu ao candidato que o senhor depois veio a ser ministro dele. Qual candidato? Isso foi em 2016. Sim, mas começou ninguém quem conhecia, eu não conhecia, eu não sabia nem quem era Bolsonaro. Em 2016. Isso não tinha nada a ver. Eu fui conhecer o presidente Bolsonaro, quer saber? 1º de novembro de 2018. Foi a primeira vez que eu tive com ele. E eu só aceitei o convite para ser ministro da Justiça depois das eleições. Podia, se eu quisesse interferir nas eleições, poderia ter sido candidato em 2018, poderia ter aceito este convite antes, né? No fundo, eu fui tratar disso depois, porque eu acreditava num país melhor. Em 2016, eu estava ocupado com o meu trabalho como juiz, combatendo a corrupção, que é o que a gente tinha lá, infelizmente, no governo do PT. E as pessoas querendo varrer para isso debaixo do tapete, queriam impedir a investigação. E as minhas decisões sempre foram no sentido, olha, o processo tem que ser público. A gente fazia audiência, a audiência era público. Não vou ficar escondendo. E o trabalho, a gente fala assim na imprensa, né, inclusive, a imprensa tem que ficar feliz com esse tipo de postura, porque infelizmente tem muito processo por aí que as pessoas deveriam ter conhecimento e que são mantidos às escondidas, quando a Constituição diz que todo processo tem que ser público. O que é que o senhor ouviu dos empresários paraibanos ontem? Qual foi aí a demanda, qual sugestão. É a sugestão, qual é a leitura, o que é que você está construindo aqui do que está ouvindo, iniciando o ano de 2022, aqui para Paraíba, para o Nordeste, na verdade, mas para o Estado? O que é que você ouviu ontem dos empresários? Os empresários têm uma aspiração, como os brasileiros em geral, que o Brasil volte a crescer, que a gente tenha emprego, que a gente tenha renda, que a gente tenha oportunidades de crescimento econômico. Então, eu falei um pouco sobre as nossas ideias, com os nossos projetos sobre economia, que a gente precisa controlar a inflação, diminuir os juros e retomar o crescimento econômico para gerar emprego, renda e oportunidade de trabalho, que a gente tem que atrair investimento externo, mas também fomentar o investimento interno. E começamos também a conversar sobre algumas peculiaridades regionais. Por exemplo, essa questão do porto, tá? Que é uma aspiração aqui local. Eu estava falando em Campina Grande e ouvi muito sobre os focos de produção de tecnologia, especialmente na área de software ali em Campina. Falamos um pouquinho sobre o potencial de energia renovável aqui na Paraíba, energia solar, energia eólica. Ou seja, tem um mundo que está se abrindo e a gente não pode perder esse bonde
do crescimento econômico. Do ponto de vista eleitoral, o horário está bem apertado aí, mas do ponto de vista da energia eleitoral, o senhor sai bem da Paraíba aqui, a Paraíba para esse início, para esse pontapé inicial, tá lhe dando aí estímulo ou não? Foi excelente, foi excelente. Eu devo voltar aqui outras vezes. A gente sempre, quando tem contato com as pessoas, é uma oportunidade não só de crescimento pessoal, né, e eu encaro também essa jornada como uma oportunidade de crescimento pessoal, mas a gente se sente entusiasmado com a energia que a gente vê das pessoas. Gostou da receptividade? Ah, foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Conversei com muita gente, não só da área política, mas da área também, as pessoas, até na rua, né, a gente passa, as pessoas pedem para tirar foto nos locais, então a gente vê que tem um grande apreço pelo trabalho que a gente fez na Lava Jato como ministro e entusiasmo agora por essa alternativa. O Arapuã Verdade de hoje conversou com o candidato à presidência da República, o ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos. Olha, muito obrigado. Ó, Cleo, só para dizer, Eu que no livro aqui do Sérgio Moro, ele também diz que vai fazer várias revelações que não fez ainda, que não são no tempo ainda. Eu achei que ele ia fazer aqui essas revelações. Pelo dizendo mote. Pode ser dos debates da campanha, né? Ele tá dizendo que não tem tempo de fazer as revelações que sabe ainda. Pelo menos diga só o tema. Eu vou ter é que vai ter um segundo volume. Vai ter um segundo volume. Revelou. Isso, e daí a gente... Aí entra Paraíba em algum capítulo? Olha, quem sabe um segundo capítulo vai envolver o relato sobre essa jornada. E certamente vai estar a história de que começou aqui na Paraíba. Queria lhe agradecer e agradecer ao deputado Julian Lemos, que está ali acompanhando por toda a Paraíba. O nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e poder estar falando com o povo da Paraíba. E segunda-feira tem um bate-papo bacana que eu fiz aqui com o Sérgio Moro, pro Frente a Frente, 9h30 da noite, na TV Arapuã. Vamos ao intervalo comercial?